E hoje eu quero falar um assunto que eu tenho certeza que você ou faz ou conhece alguém que faça. Recebimento de condomínio. Por favor, não façam isso sem uma assessoria técnica. Receber o condomínio é um assunto muito sério. É o primeiro passo da sua gestão. É o primeiro passo de todos aqueles condôminos, aquela comunidade. A partir do momento que você assina aquele papel, dando os conformes em tudo, para poder você dizer que não viu, que passou despercebido e você quer exigir os seus direitos, isso pode demandar um custo muito alto, porque você tem que entrar na justiça, e você vai ter o custo com laudo, com perícia e o tempo, que é uma coisa que é tão valiosa hoje em dia. Então, Isabela, fala pra gente um pouquinho o que é tão importante que eu tanto falo sobre o recebimento das áreas comuns do condomínio e das unidades particulares. Então, durante esse recebimento, né, nós como engenheiros, a gente analisa em razão das normas, né, que exigem e em razão da nossa prática também, né, do nosso dia a dia. A gente entra em cada compartimento do condomínio, a gente analisa se a impermeabilização, a parte de pintura, estruturalmente também, porque pode ter problemas estruturais, né, um condomínio. E faz também a análise da documentação que tem que ser entregue, né? Porque a gente pega aí muitos condomínios que não tem nenhum documento. O projeto, então, é fantasia, né? Praticamente. O projeto a gente não tem, ninguém tem. E é uma coisa importante o projeto para manutenções futuras, né? Você saber se ali passa uma tubulação de água. Aqui está tendo um vazamento. O que pode ser isso? Pô, você passa uma tubulação, a primeira coisa que a gente vai analisar é se aquela tubulação está com vazamento, né? Não passa, então a gente já tem que procurar uma outra coisa, mas sem projeto fica mais difícil. Muitas vezes a gente tem que quebrar aquele local, né, para poder tentar identificar o problema. Além disso, a questão do condomínio, se você dá o recebimento, né, daquilo, você assina lá um documento, né, de que aquilo foi recebido, que está conforme. Aquele é um documento que a construtora vai se valer, né? Uma incorporadora vai se valer para, no futuro, te negar uma garantia. Ela não pode fazer isso, mas ela vai se valer disso. Ela vai alegar que aquilo ali foi problema de falta de manutenção, que aquilo ali foi problema de mau uso. Ela vai falar, não, você recebeu, você disse aqui que estava tudo certo, então por que agora você está dizendo que não? Aí você vai ter seu direito garantido? Vai, pela lei, pela norma, vai. Mas como é que você vai garantir isso? Só indo para a justiça. E aí, isso aí, processos de vícios construtivos aqui no Brasil leva aí 10 anos, 15 anos. Enquanto isso, o seu patrimônio, o patrimônio dos moradores vão se degradando, né? Se você tem um vazamento, uma infiltração que poderia ter sido detectada lá atrás, visto se foi feita uma impermeabilização. Já teve casos de no estacionamento do condomínio todo, um estacionamento descoberto, não tinha impermeabilização. Num primeiro momento, tá tudo lindo, não vai vazar. Mas quando vier a primeira chuva de verão, né, no dia da entrega não vai estar chovendo. Mas na primeira chuva de verão, aquilo ali vai começar a vazar, vai danificar os veículos que podem estar ali, vai danificar um teto, um forro, enfim, dependendo do que for o compartimento que tiver ali embaixo, né? E isso a longo prazo, nem tão longo assim, pode gerar, sim, uma corrosão da armadura. Você pode gerar ali um problema sério estrutural, vir até um colapso por causa daquela água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isabela, eu sou muito chata, né? E às vezes as pessoas perguntam, nossa, você pergunta tanto sobre isso, você é advogada? Não. Você pergunta tanto sobre isso, você é engenheira? Não. Mas tem uma parte da minha vida que muitas pessoas não sabem. Eu participei e fui muito ativa naquele boom das construções civis aqui no Rio de Janeiro. Eu participei da etapa do boom do pré-sal, de petróleo e gás. Então, eu estava em obras todos os dias. Então, tem muitas coisas que as pessoas falam que eu conheço de cós salteado, não tecnicamente. E uma coisa que é muito importante, que eu fico muito triste, é que no recebimento, alguns condôminos também acham que é custo.
você contratar um engenheiro para poder receber a unidade juntamente com eles. E já teve casos, Isabela, que o condomínio foi entregue sem testar a parte hidráulica, porque não tinha ainda água, e não tinha a parte elétrica também do recebimento do condomínio. Como que você vai fazer um teste se não tem a eletricidade e a água? Você pode se negar a receber, porque não tem como você testar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que a sua empresa faz em relação a isso para um condomínio recém-entregue, que as pessoas precisam fazer a vistoria para receber as chaves. Como que a sua empresa pode ajudar? Bom, a construtora, ela tem que te dar subsídios para você testar, né? Aquilo ali. Quando a construtora ela faz a obra, ela tem água. Então, ela tem que fazer o que a gente chama de teste de carga nessas tubulações, tá? E ela tem que te dar subsídios para você fazer. A mesma coisa elétrica, nem que ela coloque um gerador lá para você testar. Você tem que testar, a gente tem que obrigar a construtora a testar, porque senão depois como é que faz? Aí tu assina lá dizendo que a elétrica tá boa, aí quando tu vai ligar a primeira luz, o negócio pega fogo. E aí? Como é que faz? Né? Aí ela vai dizer para você que tava boa. Então não dá, não pode. Ela tem que te dar subsídios. A construtora ela tem que te dar antes o memorial descritivo, né, que foi registrar em cartório, publicidades, isso é algo que a gente também analisa durante a entrega, né, da obra. Porque às vezes a construtora ela faz lá uma publicidade, né, bota lá, divulga uma imagem linda do condomínio. Quando você chega lá, não é nada daquilo, né? Ela dizia que tinha piscina, tinha quadra, tinha sauna, tinha tudo. Quando você chega lá, tem um tanque. Né? Não, teve um condomínio de casas, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque acho que é importante a gente dar exemplos. Eu fui ser administrativo de um condomínio lá em Itaboraí, e quando a gente chegou lá, o que eles falavam que era piscina, parecia um curral de dar banho em cavalo. Era uma coisa estreita, comprida, para um condomínio com mais de 200 casas. Como que a pessoa vai utilizar aquela piscina daquele tamanho com 205 casas? Ia sobrar para o síndico fazer um agendamento para que as famílias utilizassem isso, né? A piscina. Então, isso é muito complicado, porque ilustrado está de um jeito, mas na real é de outro jeito completamente diferente. E o engenheiro vai conferir o quê? As medidas, as dimensões, exatamente, se está todas as instalações corretamente. E isso serve também para dentro da sua unidade. As pessoas às vezes, não, mas eu já gastei dando entrada. Eu pago taxa de obra. Eu ainda vou ter que pagar um engenheiro para receber? Sim. Ou você paga, ou você leva os prejuízos. Então, eu queria saber o que a empresa pode fazer para esses condôminos que estão recebendo as suas unidades e querem receber certinho, com tudo testado, para não ter problemas depois que começar a obra, para não dizerem que eles perderam as garantias. Esse serviço também, né, de entrega das unidades, né, dos particulares. Imóveis particulares, não sendo só área comum, geralmente a gente faz aí um pacote com condomínio, né, quando faz a área comum, ou então só entre os moradores mesmo, às vezes a gente já chega, o condomínio já teve a entrega, de forma correta ou não, mas já tem gente residindo, ele já está funcionando. Então a gente analisa também toda a parte de hidráulica, registros, forro, né, parede, pintura, piso, tudo isso. E às vezes que a gente fala aí que é um custo, na verdade aquilo ali às vezes vai ser uma economia para você. Porque, vamos lá, eu entro, eu vejo um problema que o morador talvez não tivesse visto. E aí a gente já aciona a construtora já faz antes dele ir para lá.